Eu quero que você pegue a palavra de Deus e abra em Gênesis capítulo 1. Tudo tem um início e nada como ir para Gênesis. Querido, se você sabe começar a ler a Bíblia, meditar na palavra, você vai ver que as coisas estão todas no lugar, ainda que pareçam fora do lugar. Tudo está preparado para um milagre. As pessoas veem o problema, aí eu falo assim: Deus, o Senhor vai fazer um milagre nessa área. Irmãos, a única coisa que eu corro, sabe, eu busco, é para onde Deus está indo. Fala para o teu irmão: corre atrás do Senhor. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala assim: eu vou adiante de vós. Então eu sigo Ele, eu não estou correndo atrás, eu estou andando, sabe, junto com o Senhor. Eu estou olhando assim para onde Ele está indo. Aí os caminhos são ruins, mas Ele vai endireitando os caminhos tortuosos. As portas estão fechadas, Ele quebra as portas de bronze. Amém ou não amém? Fala, teu irmão, está tudo no lugar, enquanto você estiver no lugar certo. Gênesis 1, capítulo 1, versículos 11 e 12, disse Deus, e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas mesma. E a terra produziu, diga, e a terra obedeceu. A terra obedeceu, frutificou, produziu árvores frutíferas, cujas sementes estavam nelas mesmas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus vai olhar para a tua vida e vai falar assim: isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Sabe quando Deus fala isso? Quando alguém responde a palavra. Pode cumprimentar alguém, fala: seja bem-vindo, Deus te abençoe, somos mais que vencedores, nós já somos, nós não seremos, nós já somos mais que vencedores. Nós somos bonitos, abençoados, ricos, nós somos perdoados, separados, escolhidos, nós somos o que Deus diz que nós somos, ponto final. Pode não parecer, mas somos, amém? Pode sentar aí dando glória a Deus e não fique calado. Tudo tem um começo, tudo tem uma origem, tudo tem um princípio, tudo tem uma provocação. Alguém começou e tudo aconteceu. E Gênesis mostra onde tudo, como alguma coisa pode começar, como que alguma coisa tem origem. Como é que ela começa? Ela começa com Gênesis capítulo 1, 11. Diga: e disse. No princípio era Deus, nada aconteceu, mas quando Deus fala, Ele dá origem a todas as coisas. Então tudo que nós vemos começou com uma palavra, um som que saiu da boca de Deus. E tudo que eu preciso hoje é uma palavra que sai da boca de Deus para a minha vida, para a minha saúde, para a minha família. O mundo estava caótico, não havia forma, estava vazio. E sabe o que fez? Deus falou. E quando Deus fala, meu irmão, Ele falou para quê? Ele falou para a terra. Para pensar. Ele falou para quem? Para a terra. E quando Deus falou para a terra ela fez o quê? Ela ouviu. Pode não parecer que tem ouvidos, mas vai ouvir quando uma palavra de autoridade é liberada. Você fala: por quê? Porque a natureza, diga natureza, novamente, a natureza conhece a voz do seu Senhor. Isso é uma boa palavra, querido. Então pare de dar autoridade àquilo que não manda em você.
Ei, para de dar autoridade à depressão, para dar autoridade, sabe, às coisas negativas. Querido, dê espaço e autoridade à palavra de Deus na sua vida. Deus disse, diga, Deus disse. Ou seja, querido, olha o que a Bíblia fala em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado, diga, o universo foi formado pela palavra de Deus. Salmos 33:6, depois do versículo 9, diz assim: pela palavra, diga, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Foram feitos o quê? Versículo 9: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Eu quero declarar, querido, uma ordem de Deus sobre áreas que estão caóticas, coisas que não existem, estão a ponto de aparecerem. Não é porque nunca aconteceu que não vai existir. Para pensar isso. Não é porque, sabe, tua família, tua casa, teu país está vivendo uma situação de crise que não vai acontecer. Eu quero declarar, Ele fala e tudo vai se fazer. Ele ordena e tudo passa a existir. Uau! Então para de não acreditar naquilo que não existe ainda. Começa a pegar a palavra, transformar ela numa fotografia e dizer: haja. Na tua casa não tem pessoas salvas, eu quero declarar: haja. Tem desviado, vai voltar. Vai dar de cara com uma parede, vai voltar. Aleluia! Se expressa, meu filho. Agora entende, meu irmão, tem que ter um som nos seus lábios, tem que ter um som na sua boca. Tudo que Deus faz envolve uma expressão. O silêncio não te ajuda. Tem gente que fala assim: eu gosto de fazer minha oração silenciosa, porque Deus não é surdo. Mas oração é um som que sai da sua boca. Eu quero te dar um conselho: quando você orar, não ora apenas na sua mente, mas expressa através dos seus lábios. Emita um som, diga, emite um som. Emita um som, diga, imita um som. Sabe, é importante que o som saia da sua boca. Não é, querido, o sentimento: eu não estou sentindo bem, eu estou cansado. Eu acordo pela manhã, falo: Deus, eu não quero falar muito alto para não acordar, né? Aí eu coloco o joelho no chão e falo: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, é o dia mais maravilhoso, mais maravilhoso que o Senhor preparou. Vai adiante de mim, Senhor, vai, porque eu vou seguir para onde o Senhor for. Começa a falar, começa a fazer barulho a fé. Querido, Deus falou, diga, Deus falou. E se Ele falou, você tem que falar. Amém ou não amém? Outra coisa, Deus não cria nada sem propósito. Em outras palavras, essa palavra proposta, sabe, sem propósito é algo vazio. Querido, ainda que você não conheça, você nasceu para algo muito maior do que aquilo que você faz hoje. Você nasceu para grandeza, você nasceu para realeza. Aliás, a Bíblia fala que nós somos nação santa, povo real. Diga, eu sou um povo real. E tudo que Deus gera, cria, Ele nasce com capacidade para se tornar aquilo que foi determinado. Isso envolve você. Quem dera você acreditasse, querido. Quem dera. Quando Deus Ele criou a primeira árvore, você não imagina, Ele não pensou apenas em uma árvore. Ele criou ela com capacidade de multiplicar outras árvores, numa proporção exponencial. Eu quero dizer que o Deus que criou árvores, Ele é o Deus que te criou com capacidade muito maior do que aquela que você tem hoje. Se anima, porque desanimado não serve para nada, cansado não serve para nada, meu filho. Se anima.
Está melhorando, eu estou quase acreditando. Então, dentro de cada fruto que Deus criou, havia algo extraordinário que pessoas acham que é inútil. Não, aliás, hoje em dia se come tudo, sabe? Deus cria, diga, Deus cria e coloca dentro o potencial de multiplicação. Isso se chama semente, diga, semente. Então, querido, Ele coloca dentro do que cria a capacidade de continuar. Querido, tudo que Deus começa, Deus começou algo na minha vida, e enquanto Jesus não voltar, isso vai explodir para as nações. Querido, nós vamos, sabe, sem afetar nações. Imagina que pastor Zenil, pai do pastor Paulo, ele se converteu numa cruzada do Billy Graham lá no Maracanã. Quem imaginava que o Billy Graham hoje ele afetaria até onde nós estamos agora? Pare para pensar nisso. Vamos pensar na nossa geração, da onde nós viemos espiritualmente. Tem o Billy Graham, tem o Billy Sunday, tem outros, sabe, antes dele. Quem sabe você é resultado do ministério de Paulo, ou até mesmo de Tomé, ou até mesmo de Tiago. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: aquela semente lá do início, ela está irradiando aqui hoje. Faz barulho! Deus colocou dentro de você a capacidade, o ponto. Sabe qual é o problema, meu irmão? Sabe, nós não entendemos o nosso potencial. E o potencial está ligado, diga, potencial está ligado ao propósito. Agora o que acontece? Tem muita banana querendo ser laranja. Tem muito abacate querendo ser melancia. Tem muita jaca querendo ser maçã. Por mais que você se esforce, o poder que Deus colocou em você não é para se tornar o que você quer, mas o que Ele determinou. Fala para o teu irmão, você não tem cara de maçã, você não tem cara de jamelão, você não tem cara de jabuticaba, você não tem cara de cenoura, você tem a cara do Deus que te criou e tem um propósito para a sua vida. Mas tem muita gente rebelde, tem muita laranja querendo ser maçã, e aí não libera o potencial. Para de querer ser ou se definir por algo que Deus não te chamou. Paulo fala, para que Cristo seja formado em nós. Sabe qual é o propósito de Deus? É que você pareça nessa terra com o Filho dele. Não adianta lutar, eu vou lutar, eu vou ser banana, banana com pijama, eu vou ser bananinha. Não adianta, você pode pôr a roupa, você pode se travestir, você pode se vestir, mas você jamais será uma banana com pijama. Não vai ser. O diabo, ele quer, sabe, criou agora esse movimento de confusão de gênero. Eu me identifico com uma grua, agora sou uma grua. Isso é coisa do inferno, para o diabo tirar o seu potencial. Eu quero declarar esse ano, você vai descobrir o seu propósito, e você vai liberar o potencial que Deus colocou dentro de você. Pode ser melhor, Ministério da Fé. Aleluia! Aleluia!
aleluia. Sabe por que eu faço tanto barulho? Porque uma das coisas que Deus me criou é para pregar o evangelho e é para glorificar. Tem gente que não gosta, que pastor barulhento. Eu sou barulhento, onde eu for, eu chego no meio de bando de apóstolos, sabe, do mundo, e eles chegam lá, eles ficam lá falando, conversando, eu falo que coisa linda, mas eu nunca vou conseguir ser isso. Aí me chamam para pregar, eu bagunço tudo. Eu amo a forma que eles são, mas eu prefiro viver do jeito que Deus me chamou para viver. Um dia falaram assim, no dia que eu fiz a cirurgia de desvio de septo, falaram, aproveita e dá uma ajeitada. Eu falei, só se for na tua língua, porque o que Deus faz, ainda que seja torto, está perfeito. Me chamaram a vida toda de narigudo. Eu falo assim, narigudo abençoado. Eu não sei, tem uns menininhos, umas menininhas hoje, sabe, que quer ser o que Deus não chamou para ser. Aí entra numa confusão e perde seu propósito. A sua beleza está na sua singularidade. Que Deus usa pessoas tortas igual você. Deus usa narigudos igual você. Deus usa esquisitas igual você. Não é, Senhor? Aleluia! Oh glória, que bom, Jesus! Você já era melhor, viu, Rafa? Você era melhor, sabe? Diga, Deus não errou quando Ele estabeleceu um propósito. Então eu só descubro meu potencial quando eu descubro o meu propósito. Querido, eu tenho que parar de procurar fora. Diga, para de procurar no lugar errado. Só vai encontrar coisa errada. Só vai encontrar coisa errada. Querido, tudo que Deus começa, Ele começa antes trabalhando as raízes, trabalhando no invisível. Querido, tudo que Deus começa, Ele começa numa esfera dele. A esfera dele é espiritual. Por exemplo, você fala, que isso, apóstolo? Lá em Gênesis, Deus colocou a semente aonde tinha que estar. Então, para descobrir o potencial, tinha que olhar a semente. Aí você fala, como assim? Quando Deus quis dar uma companheira para o homem, Ele foi lá nas macaquinhas, falou assim, você. Ele foi lá nas girafas, fala, você é maravilhosa, que pescoço lindo. Aonde que Deus foi? Diga, Deus tirou do interior aquilo que o homem precisava. Aleluia, glória a Deus, diga glória a Deus. Sabe, o reino, ele não está fora, ele está dentro. Então a gente fica procurando, tem muita frustração, porque nós estamos olhando para um lado, olhando para outro, o diabo está o tempo todo chamando nossa atenção, a nossa mente está muito acelerada. Eu quero dizer para você, descansa e comece a falar, Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Quando Ele muda, sabe, a sua mentalidade, a forma de você enxergar as coisas, tudo Ele começa a desenvolver um potencial, uma capacidade, tudo Ele começa, diga, Deus começa sempre no invisível, antes da materialização. Não é porque pessoas não estão vendo que as coisas estão acontecendo. A fé é algo que acontece dentro de você, antes de expressar-se fora de você. Então comece a ver como a Bíblia te vê. Você não é um quebrado, você não é um pecador, você não é um rotulado pela tua história, você é o que a Bíblia diz que você é, e ponto final. O diabo pode reclamar, as pessoas podem reclamar, mas você vai andar com cabeça erguida, querido, perdoado, você errou, pequei, falhei, mas o sangue veio sobre você, você se arrependeu, agora meu irmão, tu não vai mudar o passado, mas o teu futuro é determinado pelo que Deus fez. Dá glória, meu irmão.
Diga, a semente está dentro. Olha só, querido. Deus podia ter colocado do lado de fora, mas pôs do lado de dentro. Porque a resposta, diga, a resposta não está fora. Filipenses 2,13 é maravilhoso. Olha só, sabe, o Espírito Santo primeiro trabalha no interior para depois produzir frutos visíveis. Olha o que ele diz, porque Deus, diga, Deus é quem efetua. Essa palavra efetua é energia. Ela produz energia para operar e atuar. Ele efetua em nós, ou seja, Deus, Ele põe energia dentro de nós, sabe, para operar em vós, tanto o querer, o desejar, a disposição, a vontade. Então quando você está conectado na tomada, aquilo que você fala, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho, vai mudar em nome de Jesus. Você vai dizer, alegrei-me, porque me disseram, sabe, vamos à casa do Senhor. Ele também como realizar, ou seja, pôr em prática, o manifestar, segundo a sua boa vontade. Como? Diga, segundo seu propósito. Diga, propósito. Ele dá poder. Quantos querem liberar o potencial máximo de Deus? Deus vai liberar para realizar, não a sua vontade, mas a boa vontade dEle. Muita frustração é eu achar que Deus vai liberar o potencial, vai me dar o poder para fazer e viver aquilo que Deus não determinou. Não confunda a emoção, querido, com o propósito. Experiências, sabe? Pessoas estão tendo experiências, mas não são mudadas. Por quê? Porque o que muda, diga, o que muda é a palavra. Diga, o que muda é a palavra. Então Deus primeiro Ele produz a parte invisível, que é o poder. Depois Ele realiza o visível, que é a manifestação. Eu quero declarar que o mundo está para ver, sua família está para ver, lá no seu trabalho está para ver aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu quero liberar a manifestação na sua vida do poder para realizar, diga, para realizar, poder para realizar, para pôr em prática a boa vontade, o propósito de Deus. Diga, poder para a vontade de Deus. Poder para a vontade de Deus. Ei, poder, não para a minha cobiça, mas para a vontade de Deus. A semente, ela é o quê? Ela é mais que o elemento agrícola, é a unidade inicial. Ou seja, tudo começa, diga, tudo começa com a semente. Deus colocou um segredo, Deus colocou um destino, Deus colocou um propósito. Eu fico pensando numa semente de abacate, a dor que ela tem para se transformar num abacateiro. Eu queria ser tanto como minha mãe e meu pai, um abacateiro cheio de abacate. Ele produz, diga, a semente produz de forma natural. Eu quero declarar, quando a palavra está habitando ricamente dentro de nós, naturalmente, sobrenaturalmente, naturalmente, as coisas vão fluir na tua casa, na sua vida. Você vai ser invadido pelo sobrenatural. Calabachai, a cura, os milagres, os sinais seguirão os que creem. Querido, fruto vai ter, sabe, a característica de Deus na tua vida. Você começou como uma pessoa ranzinza, chata, ainda continua sendo chato, muito chato, mas eu quero dizer, um chato de Jesus, aleluia, em processo de melhora, porque a semente vai produzindo. Deus escreveu e determinou os meus dias. Fala, Deus, tu que inventou, tu que me chamou, o Senhor não se enganou, o Senhor sabia quem eu era, e a tua palavra diz que o Senhor me conheceu. Olha que coisa maravilhosa, Deus te conheceu quando você era substância ainda informe, e Ele escreveu e determinou os seus dias, quando nenhum dia havia ainda. Então você pode orar o Salmo 139, dizer, Deus, eu quero viver esse dia de acordo com o teu livro. O Senhor escreveu, o Senhor determinou, e eu quero a determinação de Deus. Uau! Que coisa! Você pode orar Efésios 2:10, que diz assim, meu Deus,
Eu quero andar nas boas obras que o Senhor preparou para que eu andasse. Antes que eu existisse, Deus preparou boas obras. Mas para isso eu tenho que colocar essa semente dentro de mim. Diga, colocar a semente. Sabe, ninguém nasce sem propósito. A grande frustração é essa. É quando a gente começa a buscar fora. Eu não tenho tempo. Começa a nos ocupar. Sabe, começa a colocar as bênçãos como desculpa. Enquanto tem coisa, mas eu tinha que fazer isso. Não, você decidiu. Porque se você se posiciona. Eu falei com um pastor esses dias. Sabe qual é o seu nome? Virei para ele, olhando nos olhos. Você se chama desperdício. Desperdício. Você está tomando as piores decisões da vida. Pessoas que são levadas por uma circunstância, por uma necessidade, por uma urgência. E muitas vezes o que esconde essa energia que elas usam, sabe o que é? Frustração. Pedro ficou tão frustrado que falou: vou pescar, vou me dedicar à pesca. Querido, nem sempre Jesus vai te chamar da praia. Nem sempre Jesus vai chegar. Tem peixe aí? E outra coisa, quando Ele te chama é para você voltar para o seu propósito. O barco foi uma estação, mas não é o seu destino. Querido, a semente ela precisa, sabe, estar no ambiente para produzir. Não é porque a palavra que ela vai produzir tudo aquilo. Muitas vezes, durante um período, nós éramos um solo que recebia, abraçava a palavra. Recebíamos de bom grado e retínhamos. Hoje nós somos, sabe, nós escolhemos o que queremos abraçar. Escolhemos. Lá na parábola do semeador mostra que a semente, diga, a semente é a palavra. A semente é o quê? Deus disse. Então a semente é o quê? Tudo que eu preciso. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Davi estava no pior dia da vida dele. Ele estava vivendo um drama, família sequestrada. Ele estava num caos. Mas o que ele fez? As pessoas queriam matá-lo, mas ele simplesmente falou o seguinte: Senhor, ele quis uma palavra de Deus antes de se movimentar. Eu quero declarar que tudo começa com a palavra. E ele falou: Senhor, perseguirei, alcançarei. E Deus disse: vai. Eu quero declarar que tudo começa com uma palavra na vida profissional, uma palavra na sua família, uma palavra, querido, mas uma palavra que envolva, não tire o propósito, não roube o destino, porque Ele faz frutificar, Ele opera em nós. Diga: Deus opera o querer e o efetuar para o seu propósito. Não adianta lutar, por mais que seja diluído o Evangelho, e ele se torne agradável aos meus ouvidos, sempre será a vontade dEle. Jesus revela que o problema, lá na palavra do semeador, nunca foi a semente. O problema não é a semente. O problema nunca foi a semente. Diga, a semente. Não tem problema, mas a quem recebe a terra, nós somos a terra que retém ou não retém. E aí a gente percebe qual o ambiente que nós vivemos determinará o resultado que teremos. Por exemplo, para tudo tem uma semente que tem que ser recebida de bom grado e retida. A forma como eu recebo a semente vai determinar o resultado. A semente da honra, a semente da oração, a semente do serviço, a semente do dízimo, da oferta,
Tudo cria uma consequência. Na verdade, a oferta e o dízimo que você coloca aqui, na verdade, é a semente que Deus coloca dentro de você para produzir mais daquilo que você pede ou espera, porque a semente sempre vai produzir mais. Jesus, sabe, o resultado é determinado pelo solo. Quantos querem resultados melhores? Por isso que o discipulado, querido, ele serve para cavar a nossa vida. O discipulado serve para tirar as pedras. O discipulado serve para arrancar os espios da nossa vida. Você está entendendo? O espinho na nossa vida, sabe, os cuidados com o mundo, as riquezas, querido. Deus, ele começa através do discipulado, estabelecer uma nova jornada, um novo padrão na nossa vida. Gente que não gosta de ser discipulado, é raso, é cheio de espinho, é cheio de pedra, é um solo endurecido. Por quê? Porque a Bíblia fala, imagina, tem pessoas na igreja que recebem a semente, mas a Bíblia fala que as aves do céu vêm e roubam. O que são as aves do céu? São demônios. O que eles querem? Eles não querem comer a terra, eles querem destruir a semente. Os amalequitas eram aqueles que queriam roubar a colheita. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é boa terra. Começa a receber a palavra de Deus, começa a encher através da palavra de Deus. O evangelho, ele começa, ele que produz em nós os milagres. É a palavra, é a palavra, é a palavra. É a palavra que faz a obra. É a palavra. Então o potencial. Imagina Jesus, ele estava em Nazaré, e a Bíblia fala que ele não fez o que ele queria fazer. Imagina, Deus não fez. A Bíblia fala lá em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém e fala, quantas vezes quis eu colocá-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseste. Em outras palavras, qual era a vontade de Deus? Era colocá-lo. A Bíblia fala, enviei profetas, enviei vozes lá, mas vocês não receberam. Por isso agora a casa de vocês ficará deserta. Ei, meu irmão, quero que você entenda uma coisa. Não é porque Deus quer que vai acontecer, mas é quando o seu coração se abre, é quando você diz sim ao Espírito Santo, é quando você começa a dizer, Deus, eu preciso melhorar, eu tenho que confessar esse pecado, eu tenho que renunciar a esse ego, eu tenho que me posicionar nessa área. Já viu pessoas que plantam a semente e veem assim, Deus, apóstolo, pastor, olha aqui, por uma decisão que eu já tomei, tem hora, meu irmão, que você vai ter que escolher, se você vai manter sua decisão, ou vai seguir a direção. E quando as pessoas nos pedem, depois de tomar uma decisão, uma direção, é porque elas têm dúvida, que aquilo que elas fizeram é errado. Então nem precisa perguntar, não coloque no meu colo aquilo que é responsabilidade sua. Pessoas sabem quando começa um relacionamento errado. Pessoas sabem quando fazem uma negociação errada. Pessoas sabem quando falaram. Esses dias uma pessoa compartilhando comigo uma situação na vida dela, e ela é uma pessoa extremamente próxima, e ela compartilhando, eu posso falar de forma clara? Eu falei, claro que fale, fala. Ela falou, e eu olhei e falei, ok, tu está errado. Proximidade não significa cumplicidade. Amém ou não amém? Cumplicidade não significa cumplicidade. Proximidade não significa, não é porque, querido, você está muito tempo próximo e aí você solta um punho. Eu falo, que maravilha. Uau. Eu falo, cara, vai para o banheiro. Você está com, sabe, com mau hálito. Eu pego o chiclete e falo, abre a boca. Filme é a coisa mais mentirosa que existe na terra. A pessoa acaba de acordar, fala, bem, sai fora, parece Caverna do Dragão. Que história é essa? Passa um enxaguante bucal aí. Eu costumo, para pessoas próximas, falar assim, está fedendo, hein? Joga um negócio aí. Tem hora que a gente tem que vir na igreja, sabe com o quê? Com um desodorante. A pessoa levanta a mão e diz,
Mas isso significa que eu quero que a pessoa entenda, e que não é para envergonhar. É lógico que você não me vê fazer isso na frente de todos, só faço com o Rafael, com mais ninguém. Mais ninguém, e o Leozinho, mais ninguém. Eu não faço com mais, mas eu faço também com, não, só. Eu não faço com mais ninguém, porque são pessoas que eu já desisti, querido, já não adianta. Tem que ser público mesmo, tem que envergonhar, sabe, para ver se toma vergonha, e tem um pouquinho de pudor, sabe, mas entende? Deus, Ele quer nos levar a ser um povo que se enche da presença dEle, através da palavra. Quando a atmosfera da presença de Deus envolve a minha vida, coisas que eu não imaginei começam a acontecer. Querido, Deus quer desenvolver em você algo que Ele plantou. Talvez você ainda não é. Eu sei que eu não sou ainda o que Deus preparou, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, sabe? Eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus. Aí você pergunta: qual é o seu prêmio, apóstolo? Meu prêmio tem um nome, meu prêmio tem uma história, meu prêmio, ele está presente, ele se chama Jesus. Eu quero parecer com Ele, eu quero me aproximar dEle, eu quero ter o cheiro dEle, eu quero cada vez mais me expressar segundo Ele. Nesses anos, nessas décadas da presença de Deus, o que eu descobri é que eu não cheguei lá, mas eu determinei que eu vou chegar. A minha fé não vai diminuir, a minha pressão não vai diminuir, eu pressiono, eu avanço, e eu quero ver uma geração marcada com o batismo no Espírito Santo, com a palavra na mão, com o Espírito no coração, revestidos da armadura de Deus, dando glória a Deus. Pessoas que superaram o inferno, superaram a si mesmo e disseram: até aqui me ajudou o Senhor. Sabe? E Deus sempre me chama pelo meu propósito. Talvez muitas coisas que eu falei aqui você não se encaixa. Apóstolo, eu não me encaixo. É porque Deus não te chama pelo teu rótulo. Deus me chama por aquilo que Ele quer colocar dentro de mim. Porque as pessoas não enxergam, e eu prefiro enxergar como Deus enxerga, quem você é. Pessoas olhavam para Davi e viam apenas um pastor, Deus via um adorador, Deus via um guerreiro e Deus via um rei. Talvez pessoas, elas te ignoram e te esquecem, mas Deus sabe daquilo que Ele está te chamando. Deus vira para Gideão e Ele fala para Gideão algo que ele até desconhece. Ele fala: homem valoroso, vai nessa tua força, tu vai livrar o povo de Israel. Gideão ali fica imaginando a cena: é você mesmo, porque Deus não te chama de acordo com a sua circunstância. Deus, querido, Ele olha para alguém e Ele não define ela pelo momento. Querido, Raabe era uma prostituta e, querido, ela estava rotulada até hoje. A Bíblia fala Raabe, a meretriz, mas eu quero te dizer que essa mulher, ela se tornou descendente, ela se tornou genealogia de reis. Eu não sei qual é a história do teu passado, mas Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Deus vira para Jeremias, não diga que você é uma criança, porque Ele fala o seguinte: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações.